Olá, muito boa tarde. Com o fim de semana à porta, olhamos, como é habitual, os textos bíblicos que serão lidos nas Eucaristias do próximo domingo. Hoje contamos com o auxílio da irmã Paula Jordão, missionária Verbum-Dei, e também do padre Manuel Morujão, reitor da Comunidade da Faculdade de Filosofia, apostolado da oração, em Braga. Muito boa tarde, obrigado por estarem connosco uma vez mais. Este é o 32º domingo do tempo comum, um domingo em que se inicia também entre nós a Semana dos Seminários. Padre Manuel Morujão, é um desafio às nossas comunidades cristãs este lembrar os candidatos ao sacerdócio, criar condições favoráveis entre os jovens da paróquia para que por ali nasçam vocações consagradas? Sem dúvida, Henrique. Começando pela abertura do coração dos pais, que tantas vezes têm dificuldade de ver um filho ir para o seminário para depois ser sacerdote. Mas também dos jovens, é matéria-prima de qualquer profissão, de qualquer missão, e aqui concretamente de ser sacerdote na Igreja de Cristo. Por isso, lançar esta campanha de sensibilização e de oração, eu acho que é muito importante, porque precisamos do sacerdócio na Igreja e há de haver sempre corações generosos para esta missão. O envolver as famílias paroquiais é precisamente a tónica da mensagem, da proposta para este dia, e aí há trabalho a fazer nas comunidades cristãs para criar espaço favorável, ambiente favorável ao despertar de vocações consagradas. Eu acho que sim. Agora a palavra que o Padre Manuel dizia era a generosidade e falava das famílias. Acabámos agora também há pouco tempo o Sínodo, acabou em Roma, e uma das coisas também que o Papa dizia era muito a vida é uma missão. E acho que, mais do que tudo, precisamos muito de despertar, não só nas famílias, mas no coração de todas e cada pessoa, e essencialmente dos jovens, que todos nós temos uma missão para realizar, que todos nós temos uma missão que é um sonho que Deus tem para nós. Então, esse cultivar muito na Igreja e no mundo, que a minha vida para já me foi dada, não fui eu que a pedi, não é? O Papa também nos dizia, ninguém pediu para nascer, foi Deus que nos sonhou. E então que cada um de nós se possa ir fazendo ao longo da vida, e os jovens de maneira especial, neste início de decisões tão grandes que vão fazendo, qual é a minha missão, qual é a minha vocação como essa realização do sonho de Deus, não só para o sacerdócio, mas também a todos os níveis, e acho que uma Semana dos Seminários nos alerta e nos desperta para isso, descobrir isso. Senhor, porquê é que me criaste? Para que me criaste? Para quem me criaste? A quem é que eu posso entregar a minha vida? E para quê? No mundo que precisa de nós. No mundo que precisa de nós. É a proposta para a Semana dos Seminários, no próximo domingo, mas, entretanto, amanhã há um encontro em Lisboa, muito especial, 3 milhões de nós, promovido pela Comunidade Verbum-Dei. O que é que vai acontecer? Então, o 3 milhões de nós é muito esse querer ajudar a Deus, deixa-me dizer assim, a que os jovens continuem a sonhar. Acho que muitas realidades que vamos vendo na nossa sociedade portuguesa é que, às vezes, com as condições tão precárias que os jovens encontram, é difícil sonhar, é difícil ter esperança. Então, 3 milhões de nós, porque na sociedade portuguesa são 3 milhões de jovens, e aquilo que o 3 milhões de nós quer ser é esse congresso de jovens para jovens, em que os jovens possam também pensar, abordar temas sobre si próprios, escutar pessoas que trabalham com eles, pessoas que estão preocupadas com a sua formação, a que realmente possamos ajudar os jovens a ser jovens. Desde a fé, desde a não-fé, desde o espaço económico, desde o espaço político, desde a espiritualidade que todos temos, desde a criatividade que os jovens têm e que a sociedade necessita acolher. Isso quer ser o 3 milhões de nós na Aula Magna amanhã. Padre Manuel Morujão, só para darmos aqui um enquadramento muito genérico a este 32º domingo do tempo comum, fala-nos um pouco do culto, da forma como devemos prestar o culto a Deus. A Deus, que é o nosso máximo benfeitor, que nos deu tudo, a começar pela vida, eu acho que é um desafio para nós também sermos generosos. E sermos generosos nas relações familiares, nas relações sociais e também na Igreja. Há bocadinho a Paula sublinhava que, celebrando a Semana de Seminários, também recordamos a todos que devem viver em missão. E, portanto, ver que o meu trabalho cotidiano
não é vivido em autogestão, mas eu presto culto a Deus e sirvo as outras pessoas. Eu acho que Deus merece que o façamos e os outros precisam. E também nos faz felizes. Somos os primeiros beneficiados do bem que oferecemos aos outros. E vamos ver como este tema está presente nas leituras e começamos precisamente por escutar o Evangelho de Marcos. Naquele tempo, Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, 1 quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Irmã Paula Jordão, o culto a Deus não passa propriamente pela grande suntuosidade, passa por uma entrega, uma abertura do coração, pela generosidade, como víamos aqui nesta passagem do Evangelho. Sim, eu acho que é muito importante essa frase que diz do culto a Deus, porque acho que às vezes podemos confundir a nossa fé, a nossa religião como reverenciar a Deus de uma maneira unívoca ou nós temos que estar aqui de uma maneira subserviente a adorar a Deus. E realmente aquilo que Jesus nos vem dizer é que Deus, e o Padre Manuel já o dizia, é o nosso maior benfeitor. E o culto que Deus tem connosco é servir-nos e amar-nos e proteger-nos. E no fundo aquilo que Ele nos pede é que o nosso culto a Ele não seja simplesmente adorar, ou deixe-me dizer assim, se calhar sou irreverente, ir à missa, com tudo o que isso é importante, mas que seja esse a percebermos que só servimos a Deus quando somos capazes de servir o outro, quando somos capazes de dar tudo o que temos, o que possuímos para viver, para que os outros possam viver bem. Esse é o verdadeiro culto que Jesus vai dizer e por isso também foi tão perseguido, não é? Porque às vezes podemos achar que temos que centrar a nossa vida em Deus, esquecemos-nos dos outros. E o verdadeiro culto é centrar a nossa vida em Deus, que nos leva a ser generosos, que nos leva a amar, a servir aqueles que estão ao nosso lado. Os que precisam mais, os que precisam menos. Esse é o verdadeiro culto. Isso gostava de sublinhar e agradeço muito a pergunta. Ana Morjão, por vezes damos a Deus aquilo que já não precisamos? Fica-nos mal. Porque as pessoas que são verdadeiramente nossas amigas e de quem nós queremos mostrar a estima e a gratidão, damos o melhor possível. Dar as sobras a Deus é pô-lo à margem das nossas vidas. Deus merece o tudo das nossas vidas. Evidentemente que isto é vivido segundo estilos, modos de ser, jeitos de vida, mas sempre com a medida cheia a transbordar. Porque também nas relações sociais, não vou dizer, olha, eu já que não tenho mais nada que fazer, vou-te ajudar. Olha, podes ficar com isto que não me serve para nada. Eu acho que é uma dedicatória de desconsideração, não é? Eu acho que a globalidade do nosso coração tem que ir, talvez num relógio de ouro, para alguma muito excepcional exceção. Mas uma flor deve levar o nosso coração por inteiro. E, portanto, há de ser sempre numa linha de plenitude. Porque amar um bocadinho, de vez em quando, a alguns, é uma ração de fome que não nos satisfaz e também não honra ninguém, a Deus e às pessoas que vivem na nossa vida. Irmã Paula Jordão, esta passagem do Evangelho, um pouco antes daquela que escutávamos aqui, também sublinha aquela dimensão das longas vestes, da suntuosidade. Há que perceber que esta nossa relação com Deus passa essencialmente
pela abertura, lá está, do coração, da entrega total e não tanto de algo coreográfico em que nos podemos apresentar diante dele. Sim, que no fundo em linguagem portuguesa é o dar nas vistas, não é? Às vezes podemos confundir esta relação com Deus ou a nossa maneira de rezar ou de expressar a nossa fé no dar nas vistas, no ficar bem para a fotografia ou ficar bem aqui na televisão, mas no fundo aquilo que Deus também nos convida é uma, eu diria a palavra, integridade, autenticidade, genuidade, de sermos generosos, mesmo quando não se nos vê, mesmo quando não se nos nota, mas realmente dar porque queremos preocupar-nos pela outra pessoa, porque é aquilo que a outra pessoa precisa de mim, e esse dar tudo, que se calhar às vezes até me parece que é pouco, mas se é o meu tudo, é o meu tudo. E se é aquilo que a outra pessoa precisa, é aquilo que a outra pessoa precisa. E Jesus era muito severo, não é? A palavra severo com isso. Ou seja, Jesus não se importa com o show-off, com a coreografia, como dizia, mas importa-se com aquilo que realmente é autêntico e genuíno. E acho que nós hoje somos também muito sensíveis. Se calhar a palavra transparência seria a palavra que hoje em dia nos soaria mais a esse nível. Precisamos de viver uma relação com Deus e com os outros muito transparente, muito genuína. Vamos avançar, então, nesta análise dos textos litúrgicos deste 32º domingo do Tempo Comum. Olhamos agora a primeira leitura, que é retirada do primeiro livro dos Reis. Padre Manuel Murjão, aí voltamos a ter uma viúva também, generosa. Exatamente. Como sabe, há 3 classes de pobres que Deus privilegia na sua proteção e que pede às pessoas para respeitarem, que são os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Aqui encontramos uma viúva que, depois de uma época de fome, 3 anos de carestia, vê que já não tem mais nada e, portanto, prepara a última refeição para o seu filho, para ela, e a seguir esperamos a morte. É precisamente nesta situação de máxima crise que aparece o profeta Elias e que lhe pede primeiro de beber e depois, bem, já agora, um pouco de pão. E ela renuncia a tudo para servir o profeta, que está ali em nome de Deus. E como vemos, Deus não se deixa vencer em generosidade e houve depois abundância de pão naquela casa. Eu acho que é o modelo de tudo aquilo que parece que nos falta, que não temos, que gostaríamos de ter, porque há outros que têm tudo e eu tenho muito pouco. Pois, quanto mais damos, mais recebemos. Acho que todos nós temos esta experiência. Quando somos generosos, a generosidade reduplica-se a nosso respeito. Bem, Deus faz isto sempre e celebrar a Eucaristia é a generosidade de Deus que nos dá o seu pão, que nos dá o seu vinho, o seu corpo e o seu sangue, que se dá todo. Não é? Não um bocadinho, umas sobras, umas migalhas, mas faz-se ele banquete para nós. Já agora estou-me a recordar que neste dia, que calha o 32º domingo do Tempo Comum, calha no dia 11, ou seja, a celebração de São Martinho. Também é um exemplo histórico desse soldado do Império Romano, que era ali da zona da Panónia, atual Hungria, e que num dia de grande frio vê um pobre a tiritar, corta com a sua espada o manto e dá-lhe. E segundo a lenda, num sonho à noite, viu Jesus que lhe aparecia com a capa que lhe tinha dado. E disse: eu sou aquele pobre a quem tu deste a capa. Eu acho que todos os gestos de generosidade podem ter a mesma visão, não é? Porque o damos ao próprio Cristo, é Ele que o diz na cena do juízo final. Irmã Paula Jordão, percebemos aqui, quer no Evangelho, quer também nesta primeira leitura, que são aquelas pessoas mais humildes, as viúvas, que nada têm, numa miséria extrema,
As que percepcionam Deus com maior nitidez, não é? Sim, eu também estava a pensar nisso. O Padre Manuel estava a dizer isso dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Saltando-se um bocadinho para este tempo histórico, as viúvas não tinham segurança social, Exato. Não tinham família, o papel da mulher era muito restrito, não podiam fazer os trabalhos que normalmente eram atribuídos a homens, por isso é que são muito, muito pobres, não têm maneira de viver. Então, que realmente as duas leituras deste domingo nos falem de viúvas é muito relevante, porque também o Padre Manuel dizia isso. Quantas vezes nós nos sentimos que se calhar não temos nada para dar, ou se calhar aquilo que nós temos para dar é muito pouco e não chega, não é? Ou que os outros não vão aceitar aquilo que nós temos para dar, ou que Deus não vai precisar daquilo que nós temos para dar, ou que aquilo que temos para dar é tão nosso e é tão essencial para nós como esta leitura do Antigo Testamento, que se eu te dou a ti, vou ficar eu sem. E o convite realmente é esse a percebermos. Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber. E infelizmente, ou felizmente, não sei, às vezes são aqueles que são mais pobres, que sabem o que é passar necessidade, que acabam por ser capazes de se compenetrar e empatizar mais com os outros que também têm necessidades. Sim, que para mim é um mistério, que às vezes os pobres, na minha experiência missionária, são mais generosos do que aqueles que se calhar têm muito e que, como já têm muito, criaram tantas necessidades que não podem passar sem elas. E queria só, assim, uma cena que aconteceu na minha vida, num país da África. Estava em missão com uma amiga minha de um país rico, da Europa, e ela dizia: Paula, vês esta casa não tem eletricidade. Não, era um país onde nem todas as casas têm eletricidade. E trazer eletricidade a esta casa custaria, naquele momento, à volta de 120 euros. E ela dizia: isso é aquilo que eu sou capaz de gastar muito facilmente numa noite, no meu país, numa sexta-feira à noite. E eu, nesse momento, apercebi-me que, se calhar, há muita pobreza no mundo, não porque aqueles que temos tanto tínhamos que viver completamente de uma maneira diferente, que acho que às vezes é o medo que temos. Não, agora temos que deixar de ter os nossos privilégios. Se calhar sim, mas se calhar podíamos prescindir de alguns dos nossos pequenos privilégios que às vezes achamos que são imprescindíveis. E isso, acho que estas leituras também nos tocam aí. Às vezes não gostamos muito de falar de dinheiro, não é? Na nossa igreja. Mas realmente a vida é uma missão, e também é uma missão de poder ajudar com os bens que temos e poder perceber, se calhar vai-me faltar. Pois sim, mas se calhar ao outro falta-lhe aquilo que é básico. Então, como posso partilhar? Não simplesmente dar o peixe, como é que eu posso ensinar a pescar também, não é? Também depois aí teríamos que entrar como é que se ajuda, que não é fácil. Mas acho que o Evangelho de hoje e a primeira leitura são realmente um desafio de não ficarmos, deixe-me dizer assim, instalados nos nossos pequenos ou grandes luxos, quando há pessoas à nossa volta, e se calhar da nossa própria família, nossos vizinhos, das nossas próprias comunidades, que não têm suficiente para viver de uma maneira digna, solta. Posso continuar aqui o discurso da Paula. Me recordo um pensamento de um autor francês que diz: felizmente para os pobres que há outros pobres. É evidente que pode também haver ricos, e assim esperamos, ricos monetariamente. E generosos também. Mas generosos, ou seja, que têm um coração das bem-aventuranças. Portanto, bem-aventurados os pobres em espírito, que sabem repartir, que não se consideram os donos do mundo e das pessoas. E por isso, acho que ninguém pode dizer de facto que eu não tenho nada para dar. Muitas vezes há dons preciosos, por exemplo, dar o tempo, dar a amizade, dar um sorriso, ter uma palavra amiga. Enfim, são riquezas que todos podemos e devemos dar. Avançamos então para esta segunda leitura da Epístola aos Hebreus, e aqui ela apresenta-nos que a realidade que Cristo também deu a sua vida, se entregou, como tal, espera de nós também o dom da nossa entrega, não é? Um bocadinho por aí, irmã Paula. Sim, esta leitura aos Hebreus é sempre mais enigmática, mais difícil, não é? Aqui o autor de Hebreus, no fundo, aquilo que vai fazendo uma comparação é entre os sacrifícios que se faziam no Antigo Testamento, no templo, e depois a entrega de Jesus. E, no fundo, aquilo que vai dizer é isso, ou seja, que Jesus entrega-se de uma só vez para nos libertar do pecado e que se entrega porque nos quer salvar, porque nos quer amar. Eu gosto sempre de sublinhar esta ideia de pecado,
não no sentido de que estamos a fazer alguma coisa mal e alguém tem que morrer e alguém tem que sofrer, ao estilo do Antigo Testamento, como bode expiatório, mas o pecado como essa incapacidade que nós temos de nos deixar amar por Deus, de acreditar que Deus nos ama em qualquer situação da vida, e o pecado como essa incapacidade que temos de amar também os outros generosamente em qualquer situação da vida. E é disso que Jesus nos vem salvar. Não há nenhum momento da vida de Jesus onde Ele diz, não, como tu não és generoso, como tu me tratas mal, como tu não me ligas nenhuma, como tal, eu vou deixar-te de amar. E esse é o sacrifício que Jesus faz no bom sentido. Faz santo aquilo que nós muitas vezes não somos capazes de fazer. E é isso que a Carta de Hebreus vai sublinhar muito. Deus entrega Jesus para que realmente nós possamos descobrir que em Deus sempre há misericórdia. E ao experimentar esse carinho, essa misericórdia, essa ternura, essa capacidade que Deus tem de sempre nos recuperar, então tira-nos o pecado e faz-nos capazes de amar à maneira destas viúvas. Digo porque às vezes encontramos o pecado como uma coisa feia, ficamos ali todos com medo, mas Jesus aquilo que nos diz é, não, eu amo-te, eu dou-te a farinha até ao fim, o alimento até ao fim, para que tu também possas ser generoso com outros. Mesmo para concluir. Evidentemente que Cristo é o modelo da generosidade suma. Primeiro assumiu a nossa vida. É uma aventura maravilhosa Deus ter descido tão baixo para nos fazer subir tão alto. Tão alto. E com a sua própria vida, não pela delegação de um anjo ou de um super-homem ou qualquer... Mas envolvendo-se ele próprio. Mas envolvendo-se ele próprio. Deu a sua vida, deu o seu corpo, deu o seu sangue, deu tudo e estamos a beneficiar disso. Muito bem, agradeço aos dois o facto de nos terem ajudado hoje aqui a penetrar na densidade, na riqueza, ao fim e ao cabo, destes textos bíblicos do próximo domingo. Muito obrigado. A terminar, lembro ainda que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Nós regressamos segunda-feira. Tenha então um grande fim de semana.